Eu chamo o senhor Gilson, que horas? Põe os nomes dele pra mim. Já fala pro Edmilson entrando em contato. Eu chamo antes de tudo, né? Iniciamos a segunda audiência pública da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Em cumprimento ao 4º artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, esta presidência convida para fazer parte da mesa o senhor professor Gilson Ferreira da Silva, subsecretário municipal da Fazenda, e a senhora Tânia Reis de Souza, para demonstrar e avaliar as metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Obrigado, professor. Assim sendo, temos a satisfação de oferecer a palavra ao professor Gilson Ferreira da Silva. Alô. Meu cordial boa tarde, ilustre vereador, demais vereadores. Mais uma vez estamos aqui nessa Casa de Leis, representando o poder executivo do município de Guaratinguetá. O objetivo dessa sessão é apresentar à comissão e aos demais membros dessa Casa de Leis a execução do primeiro quadrimestre do ano de 2016. Portanto, eu pediria permissão para que eu possa fazer a explanação ali. Fica à vontade. Som. Obrigado. Pois bem, nós temos uma receita prevista do Executivo de 305.502.000. A diferença para aí, de 998 mil, é do Arsaeg. Esse quadro está sendo demonstrado aí, no caso específico, o município, o Poder Executivo. Receita arrecadada no primeiro quadrimestre, R$ 103.190.112,84. Dessa receita arrecadada, o município empenhou a quantia de R$ 119.225.598,45. E despesa liquidada, R$ 73.811.772,11. Então, o que acontece? Essa diferença aí do empenhado por liquidado. É comum quando nós temos uma obra que ultrapasse mais de um exercício, mais de um quadrimestre, nós fazemos o empenho dessa obra pelo que vai ser executado no ano, né, através do cronograma físico e financeiro da obra. Se nós temos uma obra de 200 milhões e essa obra vai atingir 2 períodos, nós empenhamos só daquele ano
e no ano seguinte empenhamos essa diferença. Liquidado no primeiro quadrimestre, 73.811.000. Desses 73.811.000, foram pagas, efetivamente, 69.513.533. E, como restos a pagar do exercício anterior, no primeiro quadrimestre de 16, nós pagamos 24.031.822. Porque o que acontece com restos a pagar? Na verdade, existe aí a lei de responsabilidade, que no último ano de gestão não se pode deixar despesa para o exercício seguinte. Porém, durante a execução, nós temos aí no meio despesas que foram liquidadas no final de dezembro e que, por força contratual, essa despesa, o município tem 20 dias após a nota fiscal, 30 dias, e aí vai. Cada contrato é de um jeito. E também nós temos o quê? Empenhos do governo federal e do governo estadual, que a receita, a despesa foi empenhada e que o recurso financeiro só chegou no início do ano seguinte. E aí é feito o pagamento, porque esse resto a pagar é do quadrimestre, de janeiro a abril de 2016. Aqui nesse quadro, nesse outro quadro, nós fazemos o acumulado do arrecadado entre o primeiro quadrimestre de 15 e o primeiro quadrimestre de 16. Como receitas correntes, de 97 milhões em 15, em 16, 102 milhões, um percentual de 5,32 a maior. Receitas financeiras, 1.070.000 no primeiro quadrimestre de 15 e 1.181.000 em 16. Uma variação aí de 10,38 a maior. Subtraindo da receita corrente as receitas financeiras, nós temos aí um subtotal de 96 milhões contra 101 milhões em 16, o que nos dá aí um percentual de 5,26%. Receitas de capital. No primeiro quadrimestre de 2015, nós tivemos aí 1.078.000. Contra R$430 mil no primeiro quadrimestre de 16. Na verdade, esse valor aí, essa receita foi, a maior parte, a operação de crédito aí que entrou no exercício e alguns convênios. Né? Operação de crédito, 894 mil, no primeiro quadrimestre de 16, 0. O que dá uma diferença em um subtotal, subtraindo as operações de crédito, de 184 mil em 15, e em 16 permaneceu porque nós não tivemos receita de operação de crédito no quadrimestre. Com isso, o total da receita, subtraindo os dois subtotais, 96 milhões contra 102 milhões, o que dá um percentual, aí, uma variação percentual de 5,50. Despesas correntes, continuando nessa mesma tabela aí, nós temos as despesas correntes. 65 milhões em 15 contra 68. Um aumento de 5,45 na despesas correntes. Juros da dívida pública, 34 mil, subtraindo 65 milhões 037 contra 68 milhões em 2016, 5,50. Despesas de capital. No primeiro quadrimestre de 2015, 8 milhões 853 contra 5 milhões 194 mil. Então, ficou aquém aí, só conseguimos
Na comparação, 58,67 em relação a 15. Não atingimos os 100%. Amortização da dívida pública no primeiro quadrimestre de 15, 3.962.000, e no primeiro quadrimestre de 16, 4.197.000, um acréscimo de 5,92. Subtraindo a amortização, nós temos aí um subtotal da despesa de capital de 4.890.000 contra 997.000 em 16. Percentual apenas de 20,39 num comparativo com 15. Total da despesa, 69 milhões contra 69 milhões, um pouco a menor aí, 99,55. Nós tivemos um resultado primário no primeiro quadrimestre de 26 milhões, receita menos despesa, contra 32 milhões em 2016. Receita financeira somada aos 26 milhões, menos o juro da dívida pública, 27 milhões. Em 16, a mesma lógica, 32 milhões, mais 1.186.000, não teve pagamento de juros no primeiro quadrimestre de 16, o que nos dá aí 33.575.000. Arsaeg. Nós temos aí uma previsão do Arsaeg de 998.000, foi realizado no quadrimestre 138.000 de receitas correntes, receitas financeiras 60.509, subtraindo, nós temos aí um subtotal de 78.243. Receita de capital, a SAEG não tem receita de capital normalmente, a não ser se tiver uma venda de ativo, uma operação de crédito, que não foi o caso. Então, fechou aí a despesa corrente prevista 963.000, realizou no quadrimestre 205.310, para um subtotal aí exatamente igual de 205.310 no exercício. Fazendo a comparação do realizado com o previsto, nós temos aí 21,32% realizado no Arsaeg. Continuando, despesa de capital. Não houve despesa de capital no quadrimestre, permaneceu o total da despesa, os 205.310 lá da despesa corrente. Subtraindo aí o resultado primário, receita menos despesa, 127, esse 127 é negativo, receitas financeiras mais o menos 127, dá negativo em 66.557. Ah, ficou negativo? Não, é que provavelmente, mais do que claro, que eles deviam ter receita financeira do exercício anterior para fazer essa execução. A prefeitura, de 276 milhões. Doutor Gilson, pois não. Aqui com relação ao Arsaeg, numa previsão de 998.000, isso é especificamente repasse feito pela companhia, né, pela prefeitura ou pela Perfeito. SAEG. Não, prefeitura não, pela companhia. Pela SAEG. Mas a companhia, no quadrimestre, repassou 138.753, pelo que a gente está entendendo. Se a repasse, os 998, houve 138.000 no quadrimestre, se fizer um cálculo aí da média quadrimestral dividindo por 4, daria uma média em torno de 250 aproximadamente no quadrimestre. E foi repassado 138. 138. Isso aí não teria alguma ligação com o prejuízo que a SAEG vem tendo? O ano passado fechou com 5,5 milhões,
esse ano já está com mais de 1 milhão de prejuízo e pela falta de caixa que já vem vendo a companhia, começa a diminuir repasse até para a Arsaeg, aonde isso aqui gerou um resultado negativo no Arsaeg. Isso. É evidente que um resultado negativo alguém está tendo que cobrir, porque ele não vai ficar lá com menos 66 negativo na conta bancária ou empréstimo para poder sustentar. Como é que eles cobrem esse negativo no quadrimestre? Na verdade, eu diria o seguinte, o Arsaeg, ele tem receitas financeiras do exercício anterior. Eu não tenho aqui, nesse exato momento, o valor que foi arrecadado no exercício anterior e quanto foi efetivamente pago. Exatamente por eles terem só essa receita e ter uma despesa de 205, 310, provavelmente eles tinham recurso em caixa, senão eles já estariam no negativo. Foi uma observação muito boa que o senhor levantou. Mas o Arsaeg, normalmente, tanto é que deveria ter dinheiro em caixa e aplicado, porque eles arrecadaram de aplicação financeira 60.509, só nesse quadrimestre. Então, provavelmente, eles têm receita financeira aplicada lá no banco. Ok? Então, analisando aí, eles teriam mais de R$1 milhão aplicado nesse quadrimestre, que se você pegar 1% ao mês, 1 milhão a 4% ao quadrimestre, né, 1% ao mês, daria 40 mil. Eles tiveram 60.500, tiveram até, vou dizer, 1,5 milhão aplicado. Provavelmente, aproximadamente. Bom, voltando aqui, prefeitura, de 276 milhões previsto de receita, foi realizado 102 milhões, o que dá um percentual de 37,11. Receita financeira prevista 1.580.000, só no primeiro quadrimestre já foi para 1.181.000, que dá 74% em relação ao que foi previsto. Receita corrente menos receita financeira, 275 milhões. Aqui a mesma lógica, 101 milhões, 36,89. Operação de crédito, receita de capital, 28.562 contra 430.412. Né? Operação de crédito, 15.800.000. Aí tem a projeção do São Manuel, acho que 8.800.000, se não me falha a memória, e mais Jardim do Vale também tem uma projeção. 5 milhões, e tem aí, em tese, mais uma diferença aí, que seria do que já está terminando a obra aí, mas que pode ser maior. Santa Luzia. Santa Luzia, perfeito. Esse quadrimestre ainda não entrou nada, não foi liberado nada. Venda de ativo, uma previsão de 200 mil, não houve venda nenhuma. Receita de capital, 28 menos 15, menos 15.800 e 200, 12 milhões. Só entrou aí um subtotal de 430 mil. Total da receita, somando os dois subtotais, 275 com 12, 287. O que nos dá aqui, na mesma lógica, realizado 102 milhões, 35,43%. Despesas correntes. Alguma observação? Não, está até acima, né, da meta prevista aí, que seria 33,33, está com 35,43, está acima da... É que, na verdade, no primeiro quadrimestre, nós temos aí algumas receitas que, quando o munícipe paga aí o IPTU em parcela única, de janeiro a março nós temos o IPVA, então depois a tendência é dar uma estabilizada aí na receita. Mas, de todo a todo, não foi tão ruim. Porém, tem uma observação em termos de receita arrecadada. A inflação do período do ano anterior deu 10 ponto qualquer coisa, né?
E aí a gente fica preocupado exatamente esse desenrolar com essa projeção aí que não está muito boa, principalmente do governo federal. Hoje mesmo nós estávamos vendo no jornal Estado de São Paulo a penúria que muitas prefeituras do país estão passando. Por quê? Porque município que só depende do repasse do governo federal está tendo muito atraso, está uma preocupação grande. Despesas correntes, 248 bilhões, realizou 68 milhões, 27,60%. Juros da dívida, tinha uma previsão, mas não empenhou nada, zero. 248.564 contra 68, 27,61. Despesas de capital, 45 bilhões, realizado no período, 5.194, 11,53%. Amortização da dívida, de 12.505 previsto, nós realizamos só no primeiro quadrimestre 4.197.000 reais, 34,39. Está mais ou menos dentro. Porque nós temos essa previsão de amortização da dívida, e aqui em fevereiro, quando eu aqui estive, eu falei que nós recebemos um parecer do Tribunal de Justiça, que até então o que nós pagávamos de precatório, que era 2,28% da receita corrente líquida, a partir de janeiro desse ano, nós estamos pagando, a critério do tribunal, 1,71%. Ainda tem um parcelamentozinho lá de precatório que está para terminar mais alguns meses aí. Então, o resultado primário, que é receita menos despesa, 5.681. No previsto, no ano, no quadrimestre, 32 milhões. Claro que esses 32 milhões, ao longo do ano, ele vai diminuindo até chegar próximo dos 5.681. Ô, senhor Gilson, só uma pergunta. Pois não. Aqui na tabela 2, tem lá despesa de capital, amortização da dívida pública, né, que estava previsto no primeiro quadrimestre, aquilo que foi amortizado, 4.197. E aqui tem um total de 12.205, né, que é a previsão do ano, que é os pagamentos. Ah, não, já entendi, já tá. É que estava olhando, os valores estão... Conseguiu chegar aí? Consegui enxergar, sim. Então, tá bom. É que aí nós temos uma previsão anual de 12 e já executamos no primeiro quadrimestre 5 milhões. Está dentro daquela meta dos 33,33, pagou 34, está dentro, tá dentro da meta. Está dentro. Está dentro. E também tem um detalhe, né, vereador? À medida que a receita vai caindo no segundo semestre, 1,71 é menor do que no início do ano. Tem essa lógica também. E aqui, se a receita financeira, que 1.580... 1.181, né, que é o que arrecadou no quadrimestre, e essa receita financeira é de aplicação financeira? Aplicação financeira, geral. Única e exclusiva do dinheiro que tem em caixa aplicado. Perfeito. Por quê? Porque o município, todo o recurso que fica, em tese, mais de 30 dias, obrigatoriamente ele tem que ser aplicado, independente de ser convênio, independente de ser recurso próprio. É obrigatória a aplicação financeira. Então, nós tivemos aí um resultado nominal projetado em 16 de 7.201 e um realizado está muito alto porque está só começando o jogo, 33 milhões. Município de Guaratinguetá, né? Agora é a somatória do Arsaeg com a prefeitura. Então, nós temos aí uma projeção de 277 de receita corrente, realizado 102 milhões, 37,03.
Receitas financeiras, somando 1.100.000 e pouco da prefeitura com aqueles 60 mil do Arsaeg, 1.241, que dá 78,60. Subtraindo aí 276 contra 101 milhões, 36,78. Receita de capital, dos 28 projetados, só realizou 430, 1,51%. E aí, fazendo essas subtrações, aqui na receita de capital tem um equívoco, que é a operação de crédito. Comeram um zero na hora de digitar. É 15.800.000. Aqui, ó. Ali ficou a menor. Mas acho que aí está certo ou não? Não também? Então, é 15.800.000 e 200.000. Dá um subtotal de 12.562 contra os 430. Total da receita, 288 milhões contra 102 milhões, 35,36. Despesas correntes, 249 milhões contra 68.822.000, 27,57. No subtotal permaneceu igual porque não houve aí juros da dívida pública para subtrair. Despesa de capital de 45 milhões previsto, só empenhou 5.194.000. Desse total de 5.194.000, nós temos aqueles 4.197.000 da amortização da dívida pública, que dá um subtotal de 997.000. Então, se nós verificarmos aí, na despesa de capital, o valor maior empenhado foi de amortização da dívida pública, 4.197.000. Total da despesa, 283 milhões contra 69 milhões, que é a somatória da despesa corrente, do subtotal da despesa corrente com o subtotal da despesa de capital, o que dá um realizado de 24,65. Um resultado primário de 5.681.000 contra 32 milhões, que se subtrair a receita financeira, o resultado nominal fica em 33 milhões contra 7.201 projetada. Algumas despesas que a gente gosta de fazer comparação, arrecadada no primeiro quadrimestre de 2015 com o primeiro quadrimestre de 2016. Nós temos aí o imposto predial e territorial urbano, aí está o predial e o territorial, 10.503.000, 11.996, 14,22% a maior. Imposto de renda retido na fonte, 2.247.000 contra 2.112.000. Aí o imposto de renda nós não atingimos os 100% no comparativo. Transmissão intervivo, 991.000 contra 849, só 85%. O ISS, aí nós tivemos um salto de 6.420.000, aqui em 15, 6.420 contra 9.343 do ISS. Aí nós tivemos, nesse primeiro quadrimestre, 41% a maior. Tomara que isso prevaleça aí ao longo do ano. Taxas, 1.527.000 contra 1.573.000, 3% a maior. Contribuição de iluminação pública, 1.341
contra 1.763, 31,47 a maior. Receitas patrimoniais, 1.108 contra 1.218, 9% a maior. Transferências correntes, 20.254 contra 20.418. Aí deu quase que um empate, 0,81% a maior. FPM, 13.626 contra 13.021. Aí não atingiu 100%. Imposto territorial, territorial rural, ITR, 3.516 contra 13.166. Fundo a fundo do SUS, 12.822 contra 11.441. Só 89% na comparação. Então, acabou sendo um valor a menor aí. ICMS, de 20.097 para 21.925, 9,09 a maior nesse quadrimestre. IPVA, 12.142 contra 12.721, 4,77 a maior. Outras receitas correntes, 1.740 contra 2.499, percentual aí de 43% a maior. Receitas da dívida ativa, de 1.564, caiu para 1.009, só dá 64% no comparativo. Receitas de capital também a menor, de 1.078 para 430 mil. Total das receitas, 107 contra 112, no acumulado do quadrimestre, 4,53%. Subtraindo as deduções do Fundeb, 98 milhões, esse é o contra 103 milhões, que dá aí um acumulado maior de 4,60. Mas é o que eu falei, isso aí é o valor que nós arrecadamos. Mas se nós deflacionarmos, aí acaba sendo maior. Aplicação no ensino. O ensino continua sendo trimestral. Total das receitas no trimestre, 61 milhões. Valor aplicado, obrigatório, 15 milhões. Quanto que se aplicou efetivamente? 20 milhões, o que dá um percentual de 33,09. Valor recebido do Fundeb, 13.214.000, foi aplicado no quadrimestre 7.717.000. Aí tem um fator. No início do ano, uma boa parte dos professores que estão lá no Fundeb, uma boa parte é Fundeb, eles acabam sendo contratados a partir de fevereiro, começo de março. Por isso que o aplicado aí está um pouco abaixo do recebido. Percentual de aplicação nos profissionais do magistério, que, por obrigação, é 60%, no primeiro quadrimestre está em 47,79%. Normalmente, ao final de todo ano, esse percentual de aplicação no magistério, que por força de lei é 60%, ele acaba sendo 67%, 68%. E, por fim, o último quadro, aplicação na saúde. A saúde é o quadrimestre. A educação era o trimestre. A saúde é o quadrimestre. Pois bem, 74 milhões, o mínimo que tem que ser aplicado é 15%, o que seria 11.140.000. Quanto que se aplicou no quadrimestre? 16 milhões. É importante falar que essa aplicação na saúde é só da obrigatoriedade de que fala a legislação. Aquele valor de fundo a fundo apurado
não entra nesse cálculo aqui, ele é à parte. Valor aplicado no quadrimestre, 16.397.000. Então, da obrigatoriedade de 11, o município aplicou a maior nos primeiros 4 meses, 5.256.000, o que dá um percentual de 22,08%. E desse total que foi empenhado, que foi aplicado aí na saúde, nós tivemos 14 bilhões que já foram liquidados, ou seja, ou já foram pagos ou estavam em condições de serem pagos dos 16 milhões. E assim, coloco-me à disposição para questões. Para os vereadores que estão presentes na casa, tem algum questionamento só com relação à apresentação do professor Gilson, que sempre deixa muito claro, muito transparente aí a explicação. Se alguém tiver alguma pergunta, que o faça. Doutor Marcelo Meirelles, com a palavra. Professor Gilson, esse imposto sobre qualquer natureza, ele engloba o quê? Por exemplo? O ISS? O ISSQN. Na verdade, o imposto sobre serviço, todo prestador de serviço, ele é obrigado a recolher uma quantia para o município. Se o senhor der uma verificada na conta que o senhor recebe, particularmente de energia elétrica, ele está lá embutido. O ICMS na conta de energia elétrica. E o imposto sobre serviço é os prestadores de serviço que trabalham no município. Por exemplo, as empresas que prestam serviço à BASF, se não for venda de mercadoria, só for prestação de serviço, que lá tem vários prestadores, eles emitem nota fiscal e essa nota fiscal, ela gera um imposto que o município arrecada. Não, estou lhe perguntando, fiz essa pergunta, que é óbvio que a gente sabe o que é esse imposto sobre serviço sobre qualquer natureza. É só para mostrar que num ano de recessão que o país atravessa, já desde o ano passado, nós tivemos um aumento aqui de 45%. Perfeito. O que prova a grande força dos nossos prestadores de serviço na economia de Guaratinguetá. Só isso. Obrigado. Perfeito. Muito bem colocado. Que o ISS foi no valor de... Onde é que está? 9.343.000, né? Isso. A gente tem o ICM também, que houve um acréscimo de quase 10% aí, que saiu de 20 milhões para 21 milhões 900, também mostrando, né, a força do nosso comércio, da indústria, que também recolhe ICM, que apesar da crise que nós temos no país, as indústrias aqui instaladas, as empresas aqui instaladas, também demonstraram um crescimento que foi significativo aí da ordem de 9,92%, enquanto a gente vê muitas empresas aí baixando as portas. Nós temos aqui um crescimento nesses dois pilares aí, o ISS e o ICMS, que é feito através da arrecadação do imposto que vai ao governo do Estado. E tem os outros impostos também, que vem através do Fundo de Participação do município, que deu uma quedinha de 4,5% aí. Perfeito. Isso é o que volta do governo também, através daquilo do governo federal. Né? Porque, na verdade, o Fundo de Participação dos municípios, nós temos Fundo de Participação dos estados
e fundo de participação dos municípios. A parte que retorna aos municípios, e do que é composto esse fundo, esse fundo de... é tanto fundo. Fundo de participação. O que ele é composto? Ele é composto do imposto de renda retido na fonte e do imposto das indústrias. Isso vai para o governo federal e depois é repartido para os municípios, na proporção do número de habitantes. É diferente do ICMS. Por quê? O ICMS, além do número de habitantes, o que conta muito no ICMS, o retorno, é aquilo que é gerado no município, o chamado valor adicionado, que as empresas, o comércio que está instalado no município acaba gerando. E que a cidade tem um percentual de participação, o município tem um percentual sobre aquela distribuição que o governo do estado faz. Perfeito. E que, inclusive, essa semana estava ouvindo nosso prefeito, ele estava falando do aumento desse percentual de participação, que foi, se não me engano, que estava em 0,17% e está agora em 0,22%. Exatamente. Então, isso acaba sendo um ganho, porque mesmo com a queda da arrecadação, um bolo, que a gente chama o bolão do governo do estado, quando você tem o índice de participação maior, você pode até arrecadar menos, mas acaba sendo mais do que se você não tivesse melhorado o seu índice de participação. Tá bom, doutor Gilson, professor catedrático aí com relação às nossas contas públicas, nossa Secretaria da Fazenda do município. Não tem mais nenhum vereador aí que tenha alguma pergunta a ser feita? Podemos encerrar? Então, nós damos por encerrada a primeira audiência pública da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, realizada no dia 31 de maio de 2016, agradecendo aqui a presença do professor Gilson e da Tânia Mara Reis, que vieram gentilmente aí nos dar as explicações necessárias. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Nós é que agradecemos.